TMR, dieta pronta misturada. Fique ligado, este é o podcast da Nobre Nutrição Animal chegando para informar, para ensinar, para debater os principais assuntos, aquilo que interessa ao amigo produtor. Você vai conhecer um pouco mais da Nobre Nutrição Animal. Aliás, tenho convidados especiais aqui nesta mesa. Deixa eu apresentar. Nós estamos aqui com o Rafael Prado, que é o coordenador técnico da Nobre Nutrição Animal. Bem-vindo, Rafael. Que alegria ter você com a gente aqui no podcast da Nobre. Obrigado, é um prazer estar aqui representando a Nobre e participando, né, desse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, né, ao lado de pessoas ilustres, né, que... Olha, e mostrando as parcerias também da Nobre Nutrição Animal, né? A Nobre tem parcerias importantes. E para comprovar isso, vou cumprimentar agora aqui também o Tomer Turman, ele que é gerente comercial da Altec Biotecnologia Alimentar. Seja bem-vindo, que alegria ter você aqui. Ele que também é apresentador de um podcast, Rumencast, é isso? Isso aí, sempre é bom estar falando de vaca e... Você está à vontade aqui hoje, é isso? Sempre bom estar falando junto com todo mundo que tem um compromisso grande de levar ciência e tecnologia para o campo, que esse é o nosso papel. A gente vai entender um pouco mais dessa parceria e a importância dessa parceria que a Nobre tem a oferecer. Bom, primeiramente, vamos entender o que é o TMR. Vamos tentar explicar aí para quem está nos assistindo agora aí, Tomer. Bom, o TMR é uma sigla em inglês, mas significa que todos os alimentos que compõem a alimentação de uma vaca estão misturados. Então, a vaca ela não vai comer a parte de forragem e depois a parte de grãos separado. Assim era feito há muito tempo atrás, né? Antes de 1950, quando os rebanhos eram pequenos, assim que era feito. Os animais ou estavam a pasto e comiam a parte dos grãos no momento da ordenha, ou era colocado por cima da alimentação ali do feno alguns grãos. Mas quando os rebanhos começaram a ficar maiores, você precisou otimizar a mão de obra e misturar toda a comida e apresentar para a vaca de uma vez só. Então, cada bocado da vaca tem todos os nutrientes que ela precisa. Facilitou muito a parte de alimentação de alto desempenho. Então, assim nasceu a TMR. Alimentação de alto desempenho, ou seja, vocês preparam, né? É um kit, pelo que eu vi, tem inclusive um formato ali, um formato de marshmallow. Vamos falar no popular, parece um marshmallow, né? Conta um pouquinho sobre, a gente já vai mostrar aqui na imagem, conta pra gente um pouquinho sobre esse formato, por que é esse formato, vamos lá. Então, esses formatos aí que o pessoal conhece como as bolas de alimentos conservados... Não tem nada de marshmallow não, inventei moda aqui, entendi. É, assim que parece. Tá. É parecido, né? O pessoal fala que custa bastante e tem uma surpresa dentro. Então, dependendo de onde você está adquirindo, você pode tá contando com uma qualidade diferente. Então, por isso que é importante contar com um fornecedor que tenha zelo pela qualidade, né? Justamente para você não ter uma surpresa dentro. Quer dizer, dependendo da raça, né? Dependendo também do objetivo do produtor, esse pacote, ou seja, o que vem nele ali, ele pode mudar dentro da TMR ou não? O que vai ter dentro de uma bola dessa pode ser qualquer alimento conservado, pode ser inclusive só a parte de forragem, se você quiser colocar um pré-secado, silagem. Mas no caso, uma coisa que você pode também conservar é a TMR, que é a dieta, né? Essa alimentação toda pronta, você pode misturar ela e conservar dentro dessas embalagens. E ela serve para manter a qualidade por longos períodos de tempo. Porque se você não tivesse esse tipo de fermentação e compactação que é feita nesses materiais, o material ia estragar, né? Se você deixasse só amontoado num canto da fazenda. Então, quando você compacta, tira o máximo de oxigênio de dentro, aí você vai fazer um processo de fermentação. E essa fermentação vai produzir alguns ácidos que conservam esse alimento. Olha, já deu para perceber que a importância da Altec nessa parceria que vocês têm com a Nobre é fundamental, né? Falando um pouquinho a respeito disso, para o produtor que está nos assistindo agora, ele já deu uma pincelada sobre as vantagens econômicas disso. Queria que você falasse um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais detalhado a respeito dessas vantagens, Rafael. Bom, a gente tem uma outra vantagem interessante, que é a questão da gente poder utilizar, às vezes, 15, 20 ingredientes numa mesma dieta, né? Inclusive, alguns aditivos, né? Que a gente usa em parceria, né? Com a empresa do Tomer e outros também. E isso talvez não ocorreria no campo com um produtor, por exemplo, que não teria acesso a essa variedade muito grande de matéria-prima, né? Isso é interessante. Outro quesito
É interessante a questão de digestibilidade do amido, né? A digestibilidade do amido é muito boa no material ensilado, né? Então você tem um ganho na eficiência alimentar das vacas e, consequentemente, na produção também de leite, né? Ô Tom, mas a partir do momento que ele é embalado, né, que ele ganha esse formato de bola aí que a gente está falando, não é marshmallow, é bola, entendi. Qual que é a validade, qual que é o prazo para se consumir isso? Isso aumenta, pelo que eu entendi? Aumenta bastante. Então tem vários alimentos que eles podem ser altamente perecíveis se você não fizer um processo de conservação. Então, um período mínimo que a gente considera é de próximo de 30 a 40 dias para que justamente dê tempo de fazer essa fermentação e gerar os ácidos. E a partir do momento que você tem um material muito bem estabilizado, você pode ficar com ele longos períodos de tempo. Eu conheço gente que usa materiais que ficam até 6 meses armazenados sem problema nenhum. A dificuldade é se você tem, por exemplo, um furo na bola e aí entra oxigênio. Aí você começa a quebrar um pouco a estabilidade desse material. Então, se for bem conservado, bem armazenado... Bem transportado também. A importância da Nobre aqui para vocês acaba sendo fundamental, porque o transporte, vocês que cuidam disso, né? Em relação ao transporte, nós temos alguns caminhões, né, de frota própria, outros são terceiros, mas... Até a questão das bolas, né? O produto está apresentado em bolas, facilita o transporte também, porque essas bolas são altamente compactadas, né? Cada bola aí dessa aí vai depender muito da formulação, mas pode ter até 1.100 quilos cada bola dessa. Então, por estar compactada, facilita também o transporte. A gente sabe que, pelo fato da utilização do TMR, é permitido uma menor variação do pH ruminal, né? Isso é importante. Extremamente importante. Então, o rumen do animal é uma casa de bactérias e micro-organismos. Então, basicamente, quem digere a comida da vaca não é a vaca. São as bactérias que moram dentro dela. E essas bactérias, elas são sensíveis a pH baixo. Então, quando uma quantidade de grãos muito grande entra no rumen, acontece uma fermentação excessiva e o pH cai. E essas bactérias acabam que não conseguem se multiplicar tão bem. Quando o alimento está todo misturado, a vaca não tem essa oportunidade de selecionar o que ela quer comer, aí a estabilidade do pH vai ser muito melhor. Porque você não tem uma grande quantidade de um só ingrediente caindo de uma vez só dentro do rumen. O produtor que ainda não optou pelo TMR, essa questão do pH é complicada quando se faz isso de maneira mais artesanal, por assim dizer. Exatamente. Os estudos têm mostrado sempre uma grande vantagem de usar a TMR em relação aos alimentos em separado, principalmente em instabilidade do rumen. Porque assim, muito antigamente, por exemplo, era muito comum. Os animais comiam a parte da forragem separado e no momento da ordenha comiam toda a ração que queriam durante o dia. Então o produtor dava toda a ração, os concentrados, os grãos, no momento da ordenha. Qual que é um desafio disso? Que todos aqueles grãos que fermentam muito caem de uma vez só, dentro de um universo de bactéria, e o pH despenca. Quando tudo isso está misturado e o animal come, a cada bocada tem todos os ingredientes, é muito mais difícil você ter essa queda abrupta. Então, as bactérias acabam gostando mais da dieta. A gente fala muito que quando a gente formula uma dieta para a vaca, na verdade a gente está pensando nas bactérias, né? O nutricionista de vaca, ele também tem que ser um nutricionista de bactéria. Então, quando a gente fala de estabilidade de pH, está pensando muito nessas bactérias. Olha, a Nobre deve ter diversos exemplos de produtores que não utilizavam essa técnica, essa é uma ferramenta importante, né? E que passaram a usar. A diferença acaba sendo muito perceptível para o produtor, acredito eu. Vocês têm várias histórias assim. Com certeza. Muitas das vezes a gente tem, né, devido a essa questão da digestibilidade do amido, né, uma melhor produção de leite, né, em torno de 5%, 10%, né, é perceptível. E às vezes até as vacas consomem um pouco menos do alimento e mantêm a produção muitas vezes, né? Então você tem uma economia também com o consumo, né, das vacas. E às vezes, né, não só falando da TMR, mas a gente também trabalha com as PMRs, que seriam as dietas... O que seria a PMR? Aí no caso seria a dieta parcial, né? Seria no mesmo formato. Porque a TMR é isso, né? É Total Mixed Rations, não é isso? Isso são todos os alimentos que a vaca consome e estão todos misturados. Então, Total Mixed Ration. O PMR é Partial Mixed Ration. Então, parte da dieta está misturada e outra parte o animal vai consumir em outra estação.
Entendi. E isso é interessante porque aí a gente consegue incluir algum produto, um volumoso que o produtor tenha na própria fazenda, né? Por exemplo, uma silagem de milho dele, ou um pré-secado que ele tenha na fazenda. E a gente consegue, às vezes, até formular uma dieta exclusiva, uma PMR exclusiva para esse produtor. Então, ele acaba usando aquilo que ele tem, né, junto com um produto nosso. E isso dá uma longevidade maior ao que ele tem lá de silagem, né? Às vezes a silagem dele não daria para o ano todo, mas aí utilizando uma PMR ele consegue uma maior longevidade desse produto dele. Rafael, Tomer, vamos falar um pouquinho agora de economia. Esse assunto aí, eu acho que agora vamos mexer com o bolso agora dos nossos amigos que estão acompanhando o nosso podcast, especialmente os produtores. Vamos lá. Vamos falar de números, porque quem trabalha com TMR tem uma série de outras vantagens que vão muito além de oferecer um alimento mais rico e melhor concentrado para o animal. As vantagens vão muito além disso. Falando especialmente do preparo de tudo isso. O produtor ganha especialmente aí, né, Tomer? Exatamente. O tempo que ele vai gastar na propriedade, mão de obra, para fazer uma dieta totalmente misturada, pode ser levado em conta caso ele tenha essa dificuldade, né, de ter os equipamentos, ter mão de obra qualificada. Então, se tiver uma empresa que consegue fazer isso por ele consegue dedicar o tempo dele no negócio dele e aí também destinar algumas áreas que ele iria tá fazendo algum plantio, alguma até cultura. Até um arrendamento, né? Até mesmo um arrendamento. Ele pode estar destinando isso a ter mais animais, por exemplo. Essas áreas ele tem que cultivar alguns elementos dessa TMR que você está comentando, é isso, né? Então, vale a pena comprar pronto, é isso? Se o produtor tem esses desafios, né, de não ter maquinário específico para fazer uma boa mistura, porque não é só falar assim, vamos pegar de tudo o mais em conta, né? Vamos comprar o vagão misturador mais em conta do mercado, vamos pegar aqui mão de obra que não está qualificada para fazer essa mistura, o resultado pode ser muito ruim. Pode ser que o produtor esteja gastando dinheiro com investimento e não tendo os benefícios de uma TMR. Então, contar com uma empresa que faz isso por ele vai dar muito mais foco dele conseguir destinar o tempo dele. Até porque se ele for fazer isso por conta própria, ele vai precisar de um profissional habilitado para isso, qualificado, né? Então, tem mais isso ainda, né? Com certeza, ainda tem esse plus, né? Porque ele ganha, né, a nossa assistência técnica, né, comprando com a gente. Então... Mas como é que funciona a assistência? Vocês vão ter propriedade, fazem uma consulta? Como é que funciona isso para o produtor entender? Sim, a gente tem técnicos, né, consultores de campo também, e muitas das vezes até eu mesmo vou até a propriedade, né, e conheço o cliente, né, conheço a situação dele ali, vejo qual produto que é mais adequado para a realidade dele. E a gente faz esse acompanhamento também da produção das vacas dele. Até porque o produtor quiser produzir isso, ele vai ter que pensar até mesmo em investir em maquinário, não vai? Com certeza, né? E hoje vai comprar nobre mesmo. Vai comprar hoje um vagão misturador, por exemplo, né? Então é um investimento muito alto e ainda tem os riscos, por exemplo, de você ter uma mão de obra capacitada, treinada para fazer aquela mistura com perfeição, uma mistura efetiva na fazenda. E muitas vezes não é o que acontece no campo, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade com a demanda de mão de obra para raçoar os animais, né? Então você fica meio que isento disso, desses erros da mão de obra da fazenda. Seguinte, falar sobre algo aqui, eu quero entender melhor o que é a digestibilidade do amido. Eu tenho até que ler aqui para não me perder. Por favor, me explique isso. O que é a digestibilidade do amido? Bom, o amido ele vai entrar, né, no caso um grão de milho, vamos usar de exemplo, ele vai entrar pela boca da vaca, vai ser digerido e ela vai aproveitar os nutrientes desse milho. Se ela não fizer isso, do jeito que entrar vai sair, né? Então, se ele entrou e saiu, aí você pagou por ele, mas não aproveitou os nutrientes, né? Então, a gente sempre toma ações para melhorar a digestibilidade do amido. Então, por que é tão difícil de aproveitar esse amido que está dentro do milho, né? As bactérias elas precisam ter acesso ao amido que está dentro ali do milho. E essa casca que está em volta do milho, a gente chama de prolamina, que é uma proteína. Então imagina uma noz, né? Essa que a gente conhece que precisa do quebra-noz para ter acesso ao alimento, né? A noz, a parte de fora da casca, vamos imaginar que é essa prolamina. Imagina a bactéria que chega num amido e não tem ali o quebra-nozes, né? Ela não vai ter acesso ao grânulo de amido. Isso vai ser eliminado nas fezes sem aproveitamento. Então aquele produtor que bateu o olho nas fezes
e tá cheio de milho ali. Ele fala assim, opa, eu paguei por isso aqui e não tive proveito. Então a gente tem que ter estratégias para tirar essa casca, tá? Uma das estratégias conhecidas é justamente o processo fermentativo. Então, quando você pega a dieta toda, que inclui os grânulos de amido, o milho, e fermenta, que no caso, dentro daquelas bolas que a gente viu, está acontecendo fermentação, você começa a perder essa casca. E aí as bactérias, quando têm acesso a esse alimento, elas conseguem acessar o grânulo de amido, o que não aconteceria se não tivesse um bom processo de fermentação. Então, por isso que a TMR conservada aumenta a digestibilidade do amido. E aí você vai ver menos nas fezes. Aquele produtor que vai bater o olho nas fezes vai falar, opa, parou de aparecer nas fezes, quer dizer que a vaca está aproveitando melhor. E essa fermentação que acontece ali dentro dessas bolas ali, né, desse produto, leva um tempo, quanto tempo a partir do que a embalagem, da concepção da embalagem? Isso é extremamente importante, até para quem vai fazer silagem. Esse processo todo demora de 30 a 40 dias. Só que quanto mais tempo você deixar fechado, melhor fica. Então o milho ele vai perdendo cada vez mais essa camada de prolamina que atrapalha as bactérias. Então é importante deixar bastante tempo, mas respeitar esse mínimo. Por quê? Se um produtor falou assim, a TMR foi lá empacotada na segunda, ele fala, eu quero comprar na terça. Até o pessoal vai instruir, ele fala assim, não, é melhor você esperar um mês. Fala, não, mas eu quero agora. Fala assim, é melhor para você esperar esse processo de fermentação e aí você vai aproveitar melhor os nutrientes. Em relação ao armazenamento também é interessante, porque essas bolas, como elas são, né, embaladas com um filme especial que tem até proteção UV, então ele resiste, por exemplo, aos raios solares, ele pode ser exposto à chuva, então o produtor que adquire esse produto, ele não precisa se preocupar em construir um galpão de armazenamento, né, que talvez ele precisaria se ele fosse comprar um fubá de milho ou um farelo de soja. Ele já compra a bola, né, faz o descarregamento do caminhão, que também é super simples, a gente tem alguns vídeos para ilustrar isso, né, então não depende muito de maquinário, nem para descarga e nem para o armazenamento. O armazenamento é super tranquilo, né, pode deixar na chuva, pode deixar no sol, que a gente garante até 12 meses de estocagem, né? A garantia da qualidade nossa é de 12 meses. Bom, nós temos aqui, foram separadas algumas imagens, queria que vocês comentassem aí o controle de qualidade nobre, aí você fala um pouquinho sobre as imagens aí, meu caro Rafael. Bom, legal. Essa é a nossa máquina empacotadora, né? Ela faz a compactação, né? Ali seria o corte da silagem, né? Ali já é o carregamento, né, dos produtos, ali o nosso estoque, né? É a área de atuação de vocês, é isso? Estão atuando no Brasil, quase o Brasil todo já é? Isso, nós temos 2 unidades, né, no Paraná, e em Castro, né, e em Tupaciguara, em Minas Gerais, né? E nós atendemos vários estados hoje, né? Cerca de 8 estados aproximadamente. Aí, portanto... E aí os equinos, né, que também a gente tem uma atuação muito forte. Enfim, tem muito assunto para muito podcast, hein? Com certeza. Tem muito assunto para muito podcast. Nobre Nutrição Animal. Tá aí a mistura, né? Como é feita. Aí, empacotando. E aí o empacotamento lá das bolas. Não é marshmallow, já entendi, tá bom. Não precisa ficar olhando para mim desse jeito aí não, o Tomer. Tá aí, ó. E todo esse processo feito. Enfim, é um processo bem melindroso, né? Cheio de detalhes realmente. Tem que ter experiência nisso, senão você pode estar comprometendo o desempenho dos animais e a saúde deles. E a gente sempre faz análise, né? Até devido, né, à qualificação dos fornecedores nossos de matéria-prima. A gente faz a análise antes de comprar e faz do produto acabado também para garantir essa qualidade para o produtor. Ô, Tomer, falando aqui um pouquinho, é porque pelo que deu para perceber, TMR é uma opção essencial, acredito, para os produtores. Sejam eles grandes, o grande obrigatoriamente tem que usar a TMR. Se não está muito atrasado se ele não fizer isso. Mas o pequeno produtor também pode ter acesso a isso? Como é que funciona? Exatamente. Grandes rebanhos hoje é extremamente comum de ver operações de mistura dos alimentos. Só que o pequeno produtor, às vezes para ele fazer essa migração de estar dando, às vezes, um concentrado em separado na hora da ordenha, e ele quer que tudo esteja pronto para ele misturar, aí ele vai ter que ter um bom investimento no maquinário, e muitas vezes o pequeno produtor tem dificuldade de contratar uma pessoa a mais só para isso. Então acaba que o TMR que vem pronta, né, acaba sendo uma opção para ele não ter que investir em maquinário, não ter que investir
em ter mais um colaborador junto com ele. E aí ele consegue focar o tempo dele. Tomer, para quem é bom a gente falar, porque a gente está falando do dia a dia de muitos produtores, né? Quais são os erros mais comuns, quem faz por conta própria isso, que acaba cometendo na hora de formular uma TMR? Bom, os erros mais comuns que a gente encontra no campo, principalmente, é quanto à precisão de pesagem dos ingredientes. Às vezes, por exemplo, se um vagão ele não é um modelo que tenha balança, é um pouco mais difícil de você falar assim, olha, eu quero que esse ingrediente tenha 3 quilos por vaca por dia. Aí se você não tem balança é um pouco difícil de computar. E por mais que às vezes tem balança, os colaboradores às vezes não estão treinados para estar fazendo isso com precisão. Às vezes tem o dia de folga, o cara que sabia fazer, saiu de folga, entrou outro para fazer no lugar dele, não sabia bem como fazer a mistura. A gente vê muito esse erro no campo. Às vezes um produto que era para colocar 10, 15 quilos por vaca por dia, às vezes alguém colocou 5, porque não sabia exatamente como é que era o processo. Isso acaba acontecendo. E o resultado é desastroso. Queda de gordura no leite, queda de consumo dos animais. Se tiver um ingrediente ali que pode ter um nível tóxico, se você der demais, você pode ter um risco animal, né? Então esses erros acabam acontecendo no dia a dia. Então quem opta em fazer tem que ter um maquinário muito bom para misturar bem e a equipe muito bem treinada. Só para a gente ilustrar um pouco melhor, Rafael, biotecnologia alimentar, nós estamos aqui com o representante da Autec, né? Falar um pouquinho sobre a Autec. Quantos anos já no mercado, a Autec? O que ela representa hoje no mercado? Importante a gente fazer esse registro aqui. Não, legal. É uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado. A gente trabalha muito com pesquisa e biotecnologia. Então, tem várias tecnologias e aditivos que ajudam os animais a manter a estabilidade de pH do rumen, por exemplo, melhorar a saúde intestinal, melhor imunidade dos animais, principalmente, para eles terem menos problemas com doenças que acontecem no dia a dia. Então, essas biotecnologias elas são aliadas aos bons ingredientes. Então, essa parceria faz com que o produtor esteja comprando comida de qualidade para os animais e já embarcada tecnologia que ele vai contar para os animais todo dia. Bom, eu falei no início aqui desse podcast que o Tomer Durman, ele é gerente comercial, né, da Autec, também apresenta um podcast, é o Rumencast. Alô, você que está nos assistindo agora, vale a pena você acompanhar o Rumencast. Como é que se escreve Rumencast? Vamos lá. Rumencast é RUMENCAST. Rumencast. Então, atenção nas principais plataformas de podcast, Google Podcast, tem Amazon Music também, tem Deezer, tem tudo, todas as plataformas você tá, é isso? No Spotify. Spotify também, principalmente, né? Também. E a página no Instagram, para quem quiser acompanhar. Também. Quem quiser mais dicas, vale a pena acompanhar, portanto, Rumencast, tá bom? Importante a gente fazer esse devido registro. Bom, os produtores que estão nos assistindo agora, o pessoal que está aqui na página da Nobre Nutrição Animal já percebeu que é uma empresa feita de grandes parcerias com gente que está no mercado aí de forma conceituada há muitos anos, como a Autec. Como é que faz para procurar a Nobre Nutrição Animal, para solicitar uma consultoria, para se conhecer melhor? O que o TMR pode fazer pela sua propriedade? Olha, basta entrar em contato através das redes sociais ou até mesmo através do nosso telefone, né, de contato. A gente vai deixar aqui na descrição, né, do podcast. Tá na descrição, tá aqui em cima, tá em algum lugar. Aí você procura, tá por aí. E aí vai ser um prazer, né, um de nossos consultores atender o produtor, né, ver qual é o produto que se encaixa melhor na situação dele, né? Hoje a gente tem vários produtos, a gente tem mais de 20 produtos, né, tanto para bovinos de leite, bovinos de corte, temos dietas também para equinos, né, também pequenos ruminantes, né, ovinos caprinos. Então vai ser um prazer a gente atender ao produtor, né, e ver o resultado. O que a gente gosta é ver o resultado no campo. Acho que a grande satisfação da Nobre é poder realmente perceber que aquilo que se trabalha tanto traz um resultado garantido para o produtor. A exemplo de tantos casos que vocês têm já ao longo desses anos. Quantos anos já tem a Nobre Nutrição Animal? Já então, nós estamos comemorando como Nobre 10 anos esse ano. 10 anos de Nobre Nutrição Animal. Que tal, hein? Agora com podcast. Vocês estão em tudo quanto é lugar, né? Vou te contar. Só resta parabenizar a Nobre
orientar aquele que está nos assistindo, aí, os nossos produtores, para que realmente entrem em contato e solicitem essa consultoria, uma visita dos técnicos da Nobre Nutrição Animal, para entender mais sobre o TMR, sobre o PMR também e as outras soluções que a Nobre tem para, com certeza, fomentar a sua produção. E você, meu amigo Tomer Durman, quero agradecer demais aqui. Aliás, você é brasileiro? Eu fiquei na dúvida até agora. Como é que é a tua história de vida aí? Peraí, você é brasileiro? Eu sou nascido em Israel. Não é brasileiro. Tá, mas moro no Brasil já há bastante tempo, brasileiro de coração. Minha mãe é brasileira, trouxe a gente pra cá, então tenho o Brasil no coração. Ficou por aqui, não adianta. Ficou por aqui. Então vocês trataram de garantir ele por aqui, é isso? Mais ou menos é isso, né, Rafael? Com certeza. Quem vem para o Brasil é difícil voltar. O povo brasileiro. E parabéns por essa sua missão nobre. Muito bem, muito obrigado a vocês aqui. E fique ligado aqui na página, né? Nós temos o nosso site. Qual que é o site aqui para quem está nos assistindo no YouTube? O site da Nobre Nutrição Animal. Tem de cabeça aí? Como é que é? www.nobrenutriçãoanimal.com.br. É que você podia falar que estava no link também, mas está tudo bem. Instagram, enfim, em todo lugar tem uma equipe sensacional para estar conversando com você que quer conhecer um pouco mais desse trabalho. Vamos lá, Tomer, alguma coisa a mais que a gente deixou de falar a respeito desse tema tão importante que é o TMR? Acho que é isso. Para os produtores que têm receio, falam assim, não sei como é que funciona, entre em contato com o pessoal da Nobre. Eles vão conseguir direcionar a também produtores que já têm a experiência, passaram pelo mesmo processo de eu não sei se é um negócio que vai ser bom para mim. Eles podem estar direcionando a visitas em outras propriedades que têm dado certo há bastante tempo. Acho que todo mundo tem muito a ganhar com essa tecnologia, né, que vai ajudar muito os produtores. Quem quer ter um negócio moderno tem que realmente ter o TMR, pelo que ficou muito claro nesse podcast hoje. Ficou muito claro isso nesse podcast. E hoje em dia, o produtor que não se especializa, né, ele vai ficar para trás. Não adianta, né? Os custos de produção, né, principalmente com relação à nutrição, têm aumentado, né? A gente vê o preço do leite não tem acompanhado esses aumentos no custo de produção. Então tem que se especializar, principalmente com a nutrição. Muito bem. Quero agradecer você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever no canal aqui e acompanhar sempre os melhores conteúdos aqui com a Nobre através do seu podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Siga a gente nas plataformas também de podcast para ficar por dentro desses e outros assuntos importantes para que o seu negócio vá cada vez melhor. Um grande abraço. Valeu. Obrigado mais uma vez aos dois aqui no estúdio. Até a próxima, pessoal.